As 7 etapas da topografia com dones. Professor Adenilson por aqui. Nesta aula, eu vou te mostrar as 7 etapas, né, da topografia com dones. Conforme o próprio título da aula diz, você obterá conhecimentos geniais. Conhecimentos que ajudarão você a operar dones com mais segurança. Então vamos lá, querida pessoa. Vamos conhecer, né, as 7 etapas da topografia com drone. Etapa 1. Planejamento do voo. Nesta etapa você irá fazer todo o planejamento do voo. Cuidando, né, fazendo um planejamento detalhado, analisando as características da área de estudos. Você vai analisar as diferentes características dos elementos naturais e artificiais. Vai analisar a direção do vento, a altitude, a velocidade de voo e qual que vai ser o grau de sobreposição de imagens que você vai utilizar. 2. Vai fazer a delimitação da área de estudos. E 3. Analisar como estarão as condições climáticas no momento do voo. Identificando, 4. O melhor local para o lançamento e pouso do drone também. Enfim, senhoras e senhores, é uma etapa essencial. Uma etapa onde que você vai fazer toda uma análise da área de estudos, das condições climáticas no momento do voo. Lembre-se, eu já falei disso em outras aulas. Todo serviço é como um míssil teleguiado. Você lança o míssil e existe uma série de forças interagindo com o mesmo. Daí você vai buscar corrigir os desvios de rota do míssil, fazendo ele alcançar o seu objetivo. No seu dia a dia é a mesma coisa. Você vai desde o primeiro momento buscar identificar e eliminar, destruir, né, qualquer fonte de erro. Etapa 2. Criação do plano de voo. Esta é uma etapa essencial. O que é que acontece? A maioria dos profissionais faz o voo no modo manual. Quem está iniciando faz isso, né? Porém, os profissionais experimentados sabem que o voo no modo manual está sujeito a erros, que lá no processamento dos dados, seguidamente vai acontecer isso. Vai ter algum erro e você vai ter que voltar novamente a campo. Ou seja, dica ninja para você. Utilize um software de planejamento de voo. Ó, aqui tem alguns exemplos, né? Drone Deploy, Skydones, Pix 4D Capture, este da DJI aqui e o AirMap, né, no caso. Etapa 3. Distribuição de pontos de controle e levantamento dos mesmos com o receptor GNSS. Nesta etapa, você vai distribuir os pontos de controle pela área a ser levantada, vai realizar o levantamento dos dados com o receptor GNSS
no modo RTK. Importante! Pontos de controle obtidos a campo no modo RTK, ou se for do caso, né, no modo pós-processado, mas busque sempre utilizar o modo RTK, porque a produtividade é maior, né? Olhe para essa imagem aqui, o profissional e um exemplo de ponto de controle artificial. Ah, professora Denilson, quantos pontos de controle? Simples, o máximo possível. Por exemplo, no georreferenciamento de imóveis rurais, são necessários no mínimo 20 pontos de controle. Lembre-se, se entra lixo, sai lixo. Não adianta você ter um drone bom, ter uma câmera boa e ter pontos de controle ruim. Pontos de controle obtidos com GPS de navegação, ou se não, né, sobre o Google Earth. Tenha pontos de controles bons. Pontos de controle obtidos a campo com receptor GNSS. Etapa 4. Acompanhamento do voo. Nesta etapa você fará o voo detalhe, no modo automático. Isso mesmo, muitos profissionais cometem este erro. Conforme eu disse antes, acho até que me enganei em alguma coisa, né? Lá no plano de voo. Durante o levantamento dos dados, você vai fazer do mesmo no modo automático e não no modo manual, para não cometer erros. Daí a etapa 5, o georreferenciamento das imagens. Nesta etapa você vai fazer o georreferenciamento das mesmas, a correção e, enfim, né, conforme eu reforcei, utilizar pontos de controle de altíssima acudácia, que tem uma altíssima acudácia. Etapa 6. Processamento das imagens. Nesta etapa você vai gerar os diferentes resultados, os diferentes produtos. Como exemplos de produtos nós temos mosaico de ortofoto georreferenciada, modelo digital de elevação, modelo digital do terreno, nuvem densa de pontos, mapa de uso do solo, planta topográfica panealtimétrica, né? E planta topográfica panealtimétrica, melhor dizendo, com curvas de níveis. E finalmente, etapa 7, entrega dos produtos fotogramétricos para seus clientes. Na realidade, eu incluí esta etapa para dar um recado importante para você. Um aviso importante. Preste atenção. Você precisa manter um backup dos dados. Quando eu falo dos dados, não é só dos produtos finais obtidos, e sim de todo o projeto. Um backup do seu plano de voo, dos dados brutos obtidos, do projeto em si e os resultados obtidos. Por exemplo, no georreferenciamento com drones, existe uma lista imensa de dados que você precisa manter. Eu tenho um post lá no blog, onde eu listo todos os dados, todos os arquivos que você precisa manter. Vou deixar o link deste post aqui na descrição do vídeo.
Bom, mas gratidão por você ter assistido a este vídeo até o final. Meus parabéns! A maioria das pessoas faz tudo pela metade, não é mesmo? E eu não sei se você sabe, mas eu tenho mais de 310 posts no meu blog. Tenho mais de 320 vídeos aqui no canal no YouTube. Estou todos os dias produzindo conteúdos para ajudar os demais profissionais da área. E como que você pode ajudar este projeto a continuar vivo? Simples, comprando um curso meu. Isso mesmo, investindo em si próprio. Eu tenho uma série de cursos práticos. Cursos que vão ajudar você a dominar a topografia cadastral, o georreferenciamento de imóveis rurais. Enfim, como eu disse, cursos práticos. Clique no link existente aqui na descrição do vídeo e conheça os meus cursos. Entre eles, o curso de topografia com drones. O mesmo é um curso simples, fácil, prático, eficaz e direto ao ponto. Vou deixar o link dele aqui na descrição também. É isso. Um beijo bem lá no fundo do seu coração. Gratidão mais uma vez. E nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais.